Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Nós vivemos dias de relações bastante superficiais e a verdade não é bem o forte da nossa sociedade. Mas quando nós chegamos à relação com Deus, que é inclusive o padrão para nossos relacionamentos em geral, nós vemos que não é possível viver relacionamentos que não sejam fundamentados na verdade. Inclusive, Davi coloca isso diante do Senhor em seu Salmo 51, salmo que nós estamos vendo, que Davi confessa seu pecado a Deus. E no versículo 6, Salmo 51, versículo 6, ele diz assim: Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Davi está confessando o seu pecado. Nada melhor do que falar a verdade. A verdade foi dita antes. Ele diz: Conheço as minhas transgressões. Meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. A verdade é essa, Senhor. A verdade é que eu sou pecador. A verdade é que eu transgredi a tua palavra. Então, Senhor, sei que o Senhor se satisfaz, o Senhor se agrada da verdade. E é a verdade, inclusive, que opera poderosamente para converter o pecador, o coração do pecador. Sempre a verdade. Nunca imagine que serão mentiras que vão converter pessoas. A igreja, inclusive, não deve fazer coisas para atrair pessoas a despeito da verdade. Sempre será a verdade que Deus vai usar para tocar nos corações, quebrantar os corações. O Senhor Jesus, em João 8, versículo 32, diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus sempre quer a verdade. Qual é a verdade sobre você? Fale a verdade para o Senhor, conte a verdade. Ele é o Deus da verdade. A verdade procede de Deus, toda a verdade procede de Deus. Então, quando você se relacionar com Deus, quando você se achega a Deus, tem que ser fundamentalmente na verdade. Não imagina você que vai enganar a Deus contando mentiras para ele. Isso é até uma afronta ao Senhor, porque mentir para Deus é simplesmente ignorar quem ele é, ignorar que ele é o Deus Todo-Poderoso que sabe todas as coisas. Deus sempre se relaciona conosco na verdade e exige que seja da mesma forma. E esta verdade deve ser ensinada às pessoas lá fora. Como é que pessoas serão convertidas verdadeiramente? Por meio do ensino da verdade. A igreja não tem que se preocupar em atrair de qualquer jeito, mas em ensinar a verdade. A preocupação, o cuidado da igreja sempre é ensinar a verdade para as pessoas. Porque a verdade é a base da vida cristã, da vida com o Senhor. Deus construiu o mundo, Deus criou o mundo com a verdade. E foi a mentira quem destruiu. O diabo, lá atrás, contou uma grande mentira para Eva. Contou a mentira para Eva dizendo que não haveria problema algum em eles comerem do fruto proibido. No final das contas, o diabo enganou Eva. Eva viu no fruto algo delicioso, bom e agradável e, de acordo com a promessa, algo que seria recompensador. E, com esta mentira, o pecado entrou no mundo. Jesus diz: o diabo é mentiroso desde o princípio. Então, a verdade tem que ser o fundamento das relações, a começar com uma relação com Deus. Você pecou, coloque a verdade diante de Deus. Senhor, preciso do teu perdão. Veja que Davi está clamando pelo perdão do Senhor, baseado na verdade, reconhecendo o que realmente aconteceu. Se ele mentisse, se ele tentasse diminuir sua culpa, ele não teria agradado a Deus em sua confissão. Mas como ele foi sincero e contou exatamente aquilo que Deus queria, e Deus se agrada da verdade, ele alcançou misericórdia da parte de Deus, alcançou o perdão da parte do Senhor. E é esse relacionamento com Deus que vai se estender para o relacionamento com as pessoas. A igreja tem que ensinar ao mundo que a verdade sempre será o fundamento necessário para as relações, para todas as relações sociais. Essa verdade que começa no relacionamento com Deus e vai para o relacionamento com o outro. Uma sociedade que está baseada na verdade é uma sociedade saudável.
Uma sociedade baseada na mentira é uma sociedade não só superficial, mas uma sociedade instável. Você não sabe quando pode confiar nas pessoas. Mente aqui, mente ali, mente acolá. Você vai no comércio, você não sabe se o vendedor está falando a verdade sobre o produto. Você vai no médico, não sabe se ele está falando a verdade sobre o que ele está diagnosticando. Você vai numa instituição educacional e não sabe se ela está falando a verdade sobre a questão do conhecimento realmente. E você vai até mesmo em instituições religiosas e não sabe se o pregador está falando a verdade. Por quê? Porque estamos acostumados à mentira. É uma sociedade baseada na mentira. E isso leva a sociedade à destruição. Porque ninguém terá paz, tranquilidade, confiança, segurança em seu coração. A igreja deve então resgatar, mostrando ao mundo que, a começar na sua relação com Deus, que é fundamentalmente baseada na verdade, as nossas relações devem também ser baseadas na verdade. Diz o apóstolo Paulo em Efésios 4, versículo de número 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um do outro. Então, somos conduzidos pelo Senhor a sempre ter relações baseadas na verdade. É esse tipo de relação que vai também agradar a Deus. Relações verdadeiras, elas proporcionam o bem-estar do homem e a glória de Deus. A glória de Deus porque reflete a própria relação com Deus, a forma como Deus nos trata sempre na verdade. Deus não fica fingindo para agradar a gente, sorrindo na frente, falando mal por trás, tentando agradar as pessoas na aparência. Deus simplesmente diz sempre a verdade. Você fez besteira, ele vai te dizer a verdade. Se você acertou, ele vai te dizer a verdade. Sempre a verdade. Deus não está preocupado em te agradar, está preocupado em ser verdadeiro. Deus sempre será verdadeiro. E ele quer que você imite, você é a imagem de Deus. Seja verdadeiro. Não se preocupe em agradar as pessoas, se preocupe em ser verdadeiro para elas. Quando elas errarem, você vai exortá-las, corrigi-las, ensiná-las. Quando elas acertarem, você vai parabenizá-las. No dia a dia, você vai estar sendo verdadeiro. E essas relações verdadeiras é que trarão uma estabilidade emocional, desde as crianças. Crianças que crescem em ambientes fundamentados na verdade são crianças que vão desenvolver uma estabilidade emocional. Elas sabem que todo mundo ao seu redor estará falando a verdade. De tal modo que, num dia que ela precisar, ela sentirá segurança em procurar as pessoas, sabendo que elas vão ser verdadeiras. Verdadeiras na hora de corrigir, verdadeiras na hora de ajudar, verdadeiras na hora de dar uma informação, verdadeiras. Observe, não dá para confiar de jeito nenhum na mídia. Aquilo que, principalmente a mídia aberta, não dá para confiar em nada praticamente. Não confie no que a mídia fala. Não confie no que a Globo fala. Não confie no que outras redes de telecomunicações falam. Não confie. Eles estão acostumados a mentir. Então, veja que a gente nem pode receber informações, porque não são informações, são deturpações da verdade. E isso faz com que a sociedade não tenha para onde correr na hora de pedir uma informação. Por quê? Porque não pode confiar. Olha como é ruim uma sociedade baseada na mentira. É uma sociedade que não dá para confiar em ninguém. Isso é horrível. Então você que é cristão, ensina ao mundo que a verdade tem que ser o fundamento das relações. Para que as relações sejam sólidas, tragam segurança e a gente possa glorificar a Deus nessas relações. Faça isso mostrando às pessoas que você está disposta a falar a verdade para elas, mesmo quando desagrada, de tal modo que as relações possam encontrar maturidade, solidez, firmeza e então possa trazer alegria tanto para aquelas que se relacionam quanto para o próprio Deus, que é a base de todos os relacionamentos, que é aquele que fundamentalmente nos ensina a nos relacionarmos. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, obrigado por tudo. Colocamos nossas vidas em Tuas mãos e agradecemos porque o Senhor, que é a verdade, nos ensina a nos relacionarmos por meio da verdade. Tanto que até os nossos pecados o Senhor quer que nós confessemos para alcançarmos perdão verdadeiro da parte do Senhor. Ajuda-nos a partir da nossa relação contigo, também sermos verdadeiros em nossas relações sociais, para que, ó Deus, possamos glorificar o Teu nome e nos alegrar
em relacionamentos sólidos e que nós saibamos que as pessoas realmente serão verdadeiras conosco. Que o Senhor nos abençoe assim com tua graça e tudo isso oramos em nome de Jesus. Amém. Sim. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.